Olá, seja bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou o seminarista Marcelo Antunes e você está na nossa devocional de oração. E na nossa devocional de oração de hoje, nós vamos estar falando sobre família. Eu trago um tema, família, da aflição à superação. Todo esse mês nós vamos estar ouvindo mensagens a respeito desse tema, sobre família. E hoje eu trago esta mensagem para a nossa reflexão. E vamos então ler o texto base dessa mensagem, que está em Gênesis 45, do 25 ao 28. Vamos ler. Assim partiram do Egito e voltaram a seu pai Jacó, na terra de Canaã, e lhe deram a notícia: José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles, mas quando lhe relataram tudo o que José lhes dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. E Jacó disse: Basta, meu filho José ainda está vivo. Irei vê-lo antes que morra. Existem muitos tipos de família, cada uma com suas peculiaridades. Cada uma vem de uma cultura diferente, cada uma age de forma diferente em determinada situação. Mas o que todas têm em comum? O que todas as famílias têm em comum? Todas estão sujeitas a passarem por aflições ou por momentos difíceis. Toda família está sujeita a passar por isso. Porém, todas têm a capacidade de superar. Todas as famílias têm a capacidade de passar pelo momento difícil, passar pelas aflições e também têm a capacidade de superar tudo isso. E nós vamos então refletir um pouco sobre isso nesta mensagem. E de tantas famílias que tem na Bíblia, eu escolhi uma como exemplo, que é a família de Jacó. Jacó, ele era o filho de Isaac. O filho de Isaac, irmão de Esaú. E nós vamos entender um pouco sobre a família dele e refletir um pouco sobre tudo que ele passou, tudo que ele enfrentou. Vamos então entender. Jacó, ele se despede de seu irmão ali, houve um conflito entre ele e o irmão e ele foge. Ele foge e ele vai para a casa do seu tio, o irmão de sua mãe. O seu tio era Labão e ele foi para lá. Ele foi para lá para ficar lá por um tempo. E aí ele começou a trabalhar com o seu tio e ele então conhece a filha do seu tio, a sua prima, que era Raquel, e ele começou a gostar de Raquel. Ele se apaixonou por Raquel. E ele então conversa com Labão ali e pretende se casar com ela. Só que para isso, o Labão falou para ele que ele teria que trabalhar 7 anos para que então ele pudesse casar com Raquel. Eles entraram nesse acordo e Jacó então começou a trabalhar. Primeiro ano, segundo ano. Enquanto ele trabalhava, ele estava ali conhecendo a Raquel, como se fosse um noivado, se preparando para que quando chegasse no 7º ano, ele se casasse com ela. Então chegou ao final do 7º ano de trabalho. Agora ele vai se casar e prepara tudo, é aquela festa linda, maravilhosa. Só que quando ele acorda de manhã, não era Raquel que estava com ele, era Lia, a irmã de Raquel, a irmã mais velha. E aí quando ele foi questionar a Labão, Labão disse: é porque é costume a irmã mais velha casar primeiro. Só que Jacó amava Raquel. Amava demais. E ele disse: não, mas eu quero casar com Raquel. E Labão disse: só se você trabalhar mais 7 anos, aí você vai casar com ela. E Jacó disse: eu trabalho, porque o amor que eu sinto por Raquel é muito grande. E se você começa a perceber e olhar, você não vai encontrar em outro lugar da Bíblia uma história de amor tão grande. Ele trabalhou 7 anos, depois trabalhou mais 7 anos, 14 anos, para então se casar com Raquel. E aconteceu o casamento. Depois de 14 anos,
ele se casa com o grande amor da sua vida. E aí, pausa aí. Viveram felizes para sempre. É o que todo mundo sonha, né? Mas, como nós entendemos, famílias têm problemas. Famílias têm problemas. E eles casaram e eles então saem dali da terra onde Labão morava e vão para outra terra. Eles vão e eles começam a crescer. Lia começa a dar filhos a Jacó. A sua primeira esposa Lia começa a dar filhos. Só que Raquel ela era estéril, não podia dar filhos. Então ela conversa com o seu marido e diz assim, me dá um filho, senão eu morro. Jacó até se estressa e diz, eu sou Deus para te dar filhos. Então ela diz, então se deita com a minha serva e aí ela vai ter um filho contigo. E aí ele se deitou com a serva de Raquel, que era Bila, e teve 2 filhos com ela. Aí Lia também falou, deita também com a minha serva. E ele deitou-se com Zilpa e teve mais 2 filhos. E a família foi crescendo, até que a Bíblia diz que Deus se lembrou de Raquel e concedeu a ela ter filhos. E ela engravidou e nasceu então José. Nasce José, o filho da mulher que Jacó amava. E esse filho então passa a ser o mais amado por Jacó, porque Jacó amava demais a Raquel. E ela concedeu a ele a dádiva de dar um filho a ele, tanto que ele esperou por isso. E então quando nasce José, José passa a ser o filho mais querido, mais amado. Só que a história vai se desenrolando e eles vão crescendo, os meninos vão crescendo. E lá na frente, Raquel engravida novamente. Só que aí, no momento do parto, teve muitas complicações e Raquel morreu. O menino nasceu e se chamou Benjamim, só que Raquel morreu. Foi o primeiro baque na vida de Jacó. O primeiro momento ali de dor, de grande dor que ele enfrenta na sua família. Porque era a mulher que ele mais amava e agora ela está morta. Agora ele teve que enterrá-la e passou-se ali 30 dias de luto, chorando por ela, sofrendo, porque ele amava muito a ela. Esse foi o primeiro baque na vida de Jacó. E na sequência, ele também perde o seu pai, Isaac. Isaac também faleceu. Mais um baque. Isaac morre e Jacó sente muito também, porque era seu pai. E ele sente muita dor de perder também o seu pai. Além de perder ali a mulher que ele amava, ele também perde o seu pai. E é o segundo baque na vida e na família de Jacó. E lá na frente, ele também tem uma surpresa muito grande, porque José era o filho mais querido e ele faz para José uma túnica muito linda, muito colorida, e os irmãos de José começam a ter ciúmes, começam a olhar para José de um jeito diferente. José ainda teve sonhos e contou para os irmãos que os seus irmãos iriam se sujeitar a ele, e os irmãos ficam ali com raiva, com ira, com ódio do seu irmão José. E certo dia, os irmãos estavam no campo cuidando das ovelhas e Jacó pede para José ir levar alimento para eles e perguntar como é que eles estavam. E aí quando ele chega lá onde os irmãos estavam, os irmãos tramam contra ele, lançam ele num poço. Depois eles resolvem vender José como escravo. E eles então, quando voltam para casa, pegam a túnica de José, eles melam ela de sangue, matam o animal, melam de sangue e falam para Jacó que José tinha morrido, que o animal tinha devorado ele. E aí, na cabeça e no imaginário de Jacó, José tinha morrido. O seu filho, o qual ele amava, estava morto para ele.
O seu filho, que ele amava, estava morto para ele. Então, ele sente o terceiro baque. O terceiro baque na vida dele é a notícia da morte de seu filho. E aí ele chora, ele sofre, passa por todo momento de luto, momento de dor. Mas ele se levanta. Ele se levanta porque a vida segue, a vida precisa continuar. Ele tinha uma família para cuidar, ele tinha ainda os outros filhos para cuidar e liderar. E ele então levanta e continua ali cuidando e zelando pela sua família, mesmo passando por 3 momentos difíceis ali da sua vida. E enquanto isso, José é então vendido como escravo lá para o Egito, e ele foi comprado por Potifar. Potifar era um general lá do faraó, e ele ficou na casa de Potifar como escravo. E a Bíblia diz que Deus era com José. Em tudo que José fazia, ele prosperava. E depois ele foi preso. A mulher de Potifar queria seduzi-lo e ele não quis. Ela inventou que ele agarrou ela e ele foi preso. E lá na prisão ele revelou sonhos. Depois lá na frente ele vai e revela o sonho de Faraó. E Faraó o coloca como governador do Egito. E como governador, ele cuida ali da administração, porque no sonho de Faraó haveria 7 anos de fartura, de abundância e 7 anos de fome. Então José sugeriu que construíssem celeiros e armazenassem todos os cereais e vários alimentos na época da fartura, para que quando chegasse a época da seca, o Egito tivesse mantimento e pudesse vender para os outros povos. E foi justamente o que aconteceu. Eles armazenaram todo o alimento na época da abundância, na época da fartura. Quando veio a seca, a fome, as outras nações, os outros povos vinham comprar na mão do faraó. E o Egito iria ficando mais rico a cada dia, com a administração de José como governador. O que aconteceu? A família de José, Jacó e seus irmãos começaram também a passar fome. E eles disseram: olha, lá no Egito tem comida. E Jacó envia então os seus filhos para ir lá no Egito comprar comida. E para surpresa deles, eles não sabiam, mas quem estava lá governando era o seu irmão, o qual eles tinham vendido como escravo. José imediatamente reconhece seus irmãos. José reconhece, mas os irmãos não o reconheceram. E aí ele faz vários testes com os irmãos ali, até eles entenderem que os irmãos haviam mudado. Ele entendeu que os irmãos haviam mudado o seu comportamento, as suas atitudes, e ele então decide perdoar. Ele decide então perdoar, ele se revela para os irmãos e eles choram junto, eles se abraçam, porque era o irmão que eles não viam há muito tempo. Para eles, José havia morrido, porque eles venderam ele como escravo, mas ele estava vivo e havia se tornado o governador. E o que aconteceu? José pergunta, como é que estava o seu pai, se ele está bem. E ele então decide trazer toda a sua família para morar no Egito. E o texto que nós lemos é quando o Jacó recebe a notícia de que seu filho estava vivo. Aí imagina a alegria no coração desse pai. O pai que tinha chorado, que tinha sofrido, achando que seu filho estava morto e agora não estava mais. E agora ele se enche de uma alegria tão grande, tão imensa, que ele disse: não, nós vamos para lá, eu quero reencontrar meu filho, eu quero abraçá-lo, eu quero beijá-lo. E foi o que aconteceu quando eles se encontraram. Eles se beijaram, se abraçaram, porque a alegria tomou conta daquela família novamente. A alegria voltou. E aí eles foram morar no Egito, numa terra boa, ficaram lá. E Jacó ainda conseguiu viver 17 anos no Egito,
antes de morrer. 17 anos ele viveu ali desfrutando da alegria de ter sua família toda unida, de ver os seus netos crescendo, de desfrutar da companhia do seu filho, José, ao qual ele não via há muito tempo. Então Deus, ele devolveu a alegria para aquela família. Deus, ele restaurou os corações daquelas pessoas ali. Ele fez com que aquela família se reconciliasse, porque eles estavam ali precisando, um liberando perdão ao outro, e havia ali a reconciliação, havia o perdão, e houve então, eles puderam então desfrutar da verdadeira felicidade, da verdadeira alegria. Tudo isso depois de passarem por muitos momentos difíceis, por várias aflições, mas no final eles puderam encontrar a alegria. Então, o que é que podemos aprender com esta história, com a família de Jacó? Nós podemos aprender o seguinte, que nenhuma família é perfeita. Nenhuma família é perfeita, e a gente pode observar que a família de Jacó não era perfeita, porém, Deus estava com ele. A família dele não era perfeita, porém, ele buscava a Deus, a sua família buscava a Deus, ele ensinou os seus filhos a buscarem a Deus. É tanto que José ficou lá no Egito com vários deuses, mas ele não adorou a nenhum outro Deus, a não ser o Deus de seus pais, o Deus que ele aprendeu a adorar desde pequeno. Então nós podemos observar que nenhuma família é perfeita, porém toda família ela também passa por aflições, toda família passa por provações, por luto, por momento de dor, de aflição. Toda família está sujeita a passar por isso, por momentos de tristeza. Está sujeita a passar por isso, mas o que não se pode perder é a fé. O que não se pode perder é a esperança. O que não se pode perder é a confiança em Deus. O que não se pode perder é a comunhão com Deus. Porque Deus, ele tem um plano. José, quando ele reencontra os seus irmãos, ele reconhece e entende que tudo aquilo que aconteceu era plano de Deus para que na época da seca, da fome, a sua família fosse protegida e não morresse de fome. Tudo isso era o plano de Deus para prover e para suster o alimento para eles. E ele entende isso. Então Deus, ele tem um plano muito maior. Às vezes a gente não está entendendo o que está acontecendo hoje em nossa vida, estamos passando por um momento difícil de aflição, de luta, de dor, e a gente não entende, não percebe que lá na frente tem algo que Deus tem preparado para nós. Lá na frente tem algo que Deus tem preparado, porque o plano de Deus é maior. O plano de Deus é muito maior do que os nossos, porque o nosso olhar humano só vê até ali, mas o que Deus tem preparado é bem maior. Nós precisamos entender e confiar nele, confiar no Senhor. E a última coisa, para finalizar, muitas alegrias Deus tem preparado para mim, para você, tem preparado para a sua família. Só fica firme, buscando ao Senhor, colocando sua família nas mãos de Deus. Todos os dias apresente sua família em oração a Deus. Todos os dias apresente a Deus. Entregue nas mãos do Senhor a sua família, o seu lar, a sua casa, nas mãos de Deus. E continue buscando. Muitas alegrias Ele tem preparado. Porque nós estamos vivendo aqui, nesse mundo, nós passamos por momentos difíceis e aflições, como Jesus falou, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, ter bom ânimo em meio à aflição. Só Jesus, ele entende isso e Ele nos orienta a ter bom ânimo, ou seja, para que a gente possa ficar feliz mesmo por momentos difíceis. Nós precisamos manter a alegria, porque a alegria que Jesus dá, ela é verdadeira, ela não está apenas nas coisas terrenas, a alegria dele transcende para a eternidade, porque tudo que passarmos aqui é passageiro, a aflição é passageira, a dor é passageira, o pranto é passageiro, porque muito melhor é o que o Senhor tem preparado para nós. As aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Que possamos então entender essa palavra
e entender que toda família que passa por um momento difícil, ela pode sim superar e ela pode sim desfrutar de momentos de alegria lá na frente. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa fé, é o que cremos, porque nós temos um Deus que faz o impossível se tornar possível. Nós temos um Deus que faz milagres e é esse Deus que acreditamos e que pregamos e que anunciamos. E que Deus possa te abençoar, Deus possa abençoar a tua casa, a tua família. E se tiver algum problema acontecendo na tua família, que Deus possa estar resolvendo e te ajudando a superar esse momento. Confia em Deus, confia, porque Ele tem o melhor para a nossa vida. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar, finalizando essa palavra. Senhor nosso Deus, nós te adoramos mais uma vez, porque o Senhor é fiel. Eu quero te apresentar a vida dessa pessoa que está nos assistindo. Que o Teu Espírito Santo esteja agora agindo e visitando esta pessoa, não apenas a pessoa, mas a casa, o lar, a família, Pai. Esteja agindo, Senhor. Mostra o Teu poder e esteja fazendo milagres na vida dessas pessoas. Se há algum conflito entre o casal, que possa ser resolvido e que eles possam se amar, voltar a se amar mais e mais. Se houver conflito entre pais e filhos, que o Senhor esteja resolvendo. Qualquer outro conflito que haja na família, que o Senhor resolva, Pai, porque o Senhor é o Deus do amor, é o Deus do perdão, é o Deus da reconciliação. Oh Deus, abençoa cada lar, cada família que está nos assistindo. Muito obrigado pela Tua palavra, Pai, que a cada dia possamos confiar em Ti, assim como Jacó confiava. Possamos entregar a nossa família nas mãos do Senhor, assim como Jacó entregava a família dele. Muito obrigado, Pai. Nos abençoa, nos guarda, nos dá a Tua paz. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Quem crê nisso? Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Quem crê na promessa do Senhor aí, dê um amém bem forte. Aleluia. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus.
suas mãos e cante, acredito. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito. Feche seus olhos. Lembra de cada promessa que o Senhor já fez para você. Acredito, sim, aleluia, que Deus vai fazer. Glória a Deus. O impossível em meu viver. Mais uma vez. Acredito. Aleluia. Glória a Deus. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível. O impossível Deus vai fazer. Aleluia! O possível você faz, o impossível Deus faz por você. Aleluia!